dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos fazer revisão sobre direito administrativo, princípios e fontes do direito administrativo. Vamos começar com o Estado e governo. Como vocês podem ver, o Estado e governo ele tem três formas de se mostrar. Como Estado liberal, que significa que é a não intervenção do Estado no direito, e o direito de primeira geração. Temos assim, aqui embaixo, o direito social, que ele busca reduzir a desigualdade da sociedade, busca reduzir ou anular problemas sociais que temos no nosso governo atual, nosso Estado. Temos o Estado democrático de direito ou polissocial, que o que significa que eles transferem da iniciativa pública competências para a iniciativa privada. Temos também a separação de poderes. As separações de poderes, elas servem de duas formas, ou elas são típicas ou são atípicas. As separações de poderes são o quê? Os poderes executivo, legislativo e judiciário. As funções típicas do poderes executivo é administrar e executar as funções. Administrar e executar. As funções legislativas, ele legisla e fiscaliza. As funções judiciárias servem somente para julgar. Essas são as funções típicas da separação dos poderes do Estado. As funções atípicas do poder executivo são legislar e julgar. Ela legisla com a competência do legislativo e julga a competência do judiciário. O poder executivo ela puxa essas duas competências aqui nas funções atípicas, que é como o principal poder que temos no nosso ordenamento. Porém, não existe hierarquia entre eles. Eles são poderes independentes e harmônicos entre si. O poder legislativo ele julga, pega a competência do judiciário e administra, que puxa a competência do poder administrativo. Por exemplo, como vocês podem ver, uma forma de ficar mais fácil, o poder executivo puxa a competência de ambos os dois que estão à sua direita. O poder legislativo ele puxa a competência tanto para a direita quanto para a esquerda, lembrando que são funções atípicas. O poder judiciário ele puxa a competência legislativa e administrativa, ou seja, ele legisla, puxa a competência da esquerda, e administra, que puxa a competência também da esquerda, que é do poder executivo. Então, ambas puxam competências de cada um. Só que vocês têm que prestar atenção nas funções típicas dele, que cada um tem uma função típica que não pode ser passada, não é função típica de nenhum outro. Por exemplo, executar, administrar, legislar e fiscalizar, ou somente julgar. Então, bora lá. O que é uma força centrífuga? É uma desagregação ou segregação de um ente da União. Por exemplo, um ente central da União, ele possui competência para poder criar novas entidades, para poder tirar um pouco daquela tarefa que eles estão fazendo ali central. Então eles criam entidades mediante lei complementar e soltam, mediante lei ou mediante decreto também, eles soltam essas competências para outras entidades. Por exemplo, temos aqui a forma objetiva dela, que é a própria atividade. Eles podem transferir atividades de um centro para outro, de uma entidade para outra, para que elas façam aquela atividade de forma de acordo com a lei e que não fuja dos parâmetros atribuídos para eles. A forma subjetiva é a criação de órgãos. Eles desagregam o órgão deles criando outro. Então a competência serão de órgãos. Os atos do governo não são administrativos.
como vocês podem ver aqui. A administração pública, em sentido amplo, ela quer dizer que ela é objetiva e subjetiva, que é esses dois casos, que são as próprias atividades e são os órgãos. E o sentido estrito, também objetivo e subjetivo, quer dizer que as atividades serão estruturadas e os subjetivos são sujeitos a estruturas, organizações, tudo aquilo que envolve algo material. A administração pública extroversa, ela tem relação com a administração. E a introversa, na verdade, a extroversa, como vocês podem ver aqui, ela tem relações com os administrados, ou seja, as pessoas. A administração pública extroversa, ela trabalha funções de desempenho para os funcionários, esse tipo de situação. Já a introversa, como vocês podem pensar que é algo para fora, introspectivo, intro, ela trabalha com relação, na verdade, intro e dentro, elas trabalham com as relações internas da administração. Vocês podem pensar extroversa para fora e introversa para dentro, que são relações internas entre os administrados, que é criação de leis dentro da sua própria organização, de função, de hierarquia. Como vocês podem ver, o direito administrativo, ela tem atividade em todos os poderes, onde o judiciário administra, e temos aqui o sistema administrativo, que ele pode ser inglês ou uno, que significa que o uno são decisões definitivas que só o judiciário exerce. Por exemplo, não possui sistema recursal. Em uma instância, o juiz vai decidir, vai sentenciar, decidir e homologar. Sistema 1. Sistema administrativo dual, que é o atual vigente na nossa legislação. O sistema administrativo dual, ele serve como administrador e o judiciário decide qual será o vínculo. E nesse sistema contencioso administrativo dual, terão fases recursais de outras instâncias. Vamos para o regime da administração pública. O regime da administração pública possui uma relação vertical, ou seja, qual do poder público? Relação vertical, vocês podem pensar em algo assim, de cima para baixo ou de baixo para cima, que no caso servem de hierarquia. Então, uma entidade embaixo e a outra em cima tem hierarquia contra a outra. Esse é o regime de administração pública. É o regime vertical. A administração cria e tem hierarquia. O regime de direito privado, que é uma relação horizontal, não é previamente público, porém pode ser só quando a lei permitir. Ele, em regra, é privado, mas a exceção é pública. Então, eles têm um sistema horizontal, ou seja, um a cada lado do outro. Então, não possui hierarquia entre eles. Vamos agora aos princípios. Prevalece, inicialmente, o princípio da supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Perdão. Então, o que significa o princípio do interesse da supremacia, o princípio da supremacia do interesse público? Diz que o interesse público prevalece acima de todas as outras coisas dentro do nosso ordenamento. O interesse público é o que vai ditar as nossas normas. Não é o que vai ditar nossas normas, é o que vai influenciar como um tipo de princípio. E a indisponibilidade do interesse público é que o bem público ele é indisponível. Geralmente é essa ocasião.
Administração somente será criada por lei, que está disposto no artigo 37 da Constituição Federal, que diz que tem os princípios da legalidade, da pessoalidade, da impessoalidade, da moralidade, da pessoalidade e da eficiência, que está escrito no artigo 37 da Constituição Federal, e o cidadão, artigo 5º, 2 da Constituição Federal. Juridicidade. Juridicidade é a atuação pública confiada em lei. O princípio da reserva legal, ela tem tratamento em sentido estrito. Administração. O Ministério Público, o Estado de Defesa, o Estado de Sítio, eles não têm, não são admitidos em leis, não existem na lei. Porém, eles são admitidos e são de competência do Presidente da República e tendo que repassar assim que eles decretar esse estado de defesa, estado de sítio, tem que enviar ao Congresso Nacional para aprovação, prévia ou posterior, dependendo do caso. É o princípio da legalidade. O princípio da moralidade, que está no artigo 37, artigo 37, inciso 2, 6, da LA, e no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, o princípio da moralidade é direta aos órgãos e ao nepotismo. Não aplica na política o nepotismo, a prática do nepotismo. Ela é diretamente envolvida aos órgãos públicos. Ou seja, confere ao interesse público, não interferindo no interesse pessoal. O princípio da moralidade é simplesmente ao interesse público. O que é nepotismo? Nepotismo é a prática de que algum agente público com poder coloca familiares, pessoas próximas de você dentro de uma função ou um cargo alto, em razão da sua familiaridade e da sua proximidade diante da pessoa que tem esse poder. Controle e fiscalização é o princípio da publicidade. Todo o ato público deve ser publicado. Todo mundo tem direito aos atos públicos, ou seja, o direito de petição, improbidade administrativa, que está escrito no artigo 11.4 da LIA. Todos têm direito aos atos. Porém, vocês têm que ficar cientes de que o princípio da publicidade, os atos, apesar de ser públicos, eles não podem ter caráter meramente público, porque existem casos que a incolumidade pública ou o agente público está em estado de necessidade ou alguma coisa pode acarretar a segurança do agente público. Então, esses casos são específicos em lei, são exceções em que a lei permite sigilo nessas questões públicas, nessas publicidades. Quando vai interferir no Estado Democrático de Direito ou quando a integridade do agente público está em jogo. O princípio da eficiência. Você tem que trabalhar o melhor resultado, que está escrito na emenda complementar 1998 e na lei 14.129 de 21 explica o aumento de eficiência. Ou seja, o princípio da eficiência, todo agente público deve trabalhar com eficiência diante dos seus serviços, certo? Esse princípio é bem simples. Princípio da motivação. Você tem que lembrar que motivação é diferente de motivo, em que a motivação ela trabalha com iniciativa de fatos
e fundamentos. Ela precisa de algo para iniciar. Ela tem a teoria dos motivos determinantes. Ou seja, algo tem que determinar aquele motivo. Ou seja, quando é um falso, algo falso ou nulo, e é válido, é verdadeiro. Não sei se vocês conseguem entender. Quando algo é falso, é nulo. Quando um motivo determinante é falso, ele acarreta nulidade. Quando o motivo é válido, necessariamente ele vai ser verdadeiro, então ele vai prosseguir. O princípio da motivação. É diferente do motivo, que o motivo você precisa de alguma coisa iniciando para você. O motivo de você iniciar uma emenda constitucional é porque está acarretando um interesse público. O interesse público é o motivo, certo? E supremacia do interesse público sobre o particular. Ela é proporcional. Ou seja, prevalece o interesse da sociedade. O interesse público sempre vai prevalecer sobre o interesse do particular. Isso vincula o legislador e o atuador administrativo, que está escrito no artigo 2º da Lei 9.784 de 99, no qual eu vou abrir aqui para vocês agora. Lei 9.784. Artigo 2º da Lei 9.784. A administração pública obedecerá, dentre outros, os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Em que a supremacia do interesse público vai simplesmente ligar esse artigo 2º, que não é parecido com o LIMP, que é o do artigo 37 da Constituição Federal, mas essa daqui, ela regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, que é a supremacia do interesse público sobre o particular. A indisponibilidade do interesse público, como dito lá em cima, brevemente, ela é integra de não remunerar interesse público, não remuneração ao interesse público, e a indisponibilidade do interesse público primário é a soma dos interesses individuais da sociedade. Ou seja, em vários pontos da sociedade tem diversos interesses que soma esse interesse social, esse interesse da sociedade. Cada pontinho dita um só, que é a soma dos interesses individuais da sociedade, que é a disponibilidade do interesse público. O princípio secundário da disponibilidade do interesse público é somente secundário se não há conflito com as normas primárias. Se não há conflito com o interesse indisponível da sociedade individual, não há o que se falar sobre disponibilidade do interesse público secundário. Vamos à autotutela. O que é a autotutela? A tutela é a capacidade dos órgãos controlar seus próprios atos. Ou seja, tanto anular quanto revogar. Mas você tem que ficar ligado nessa sigla aqui. A revogação somente é de forma legal e a anulação é somente de forma ilegal. Qualquer ato ilegal será anulado pela administração pública pelo princípio da autotutela. Eles mesmos podem anular um ato legal. Ou assim mesmo eles podem revogar um ato legal, certo? Pelo princípio da conveniência e oportunidade, que está no artigo 53 da Lei 9.784, na qual eu vou ler também para vocês. A administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Ou seja, eles podem anular quando há vício, explicitado na súmula 346 e 476 do STF. O prazo que eles têm para anular é de 5 anos. E possui uma decadência, explicitado na súmula 633 do STJ. Súmula 633 do STJ.
A súmula 633 do STJ estabelece que, na ausência de lei estadual específica, a administração pública estadual poderá rever seus próprios atos viciados, desde que respeitado o prazo decadencial de 5 anos. Em outras palavras, a administração pode, por meio de autotutela, revogar ou anular seus próprios atos, mas com um limite de tempo de 5 anos para exercer esse direito, que está especificado na súmula 633 do STJ. 5 anos. Vocês devem ficar ligados nesse princípio da motivação, porque todo ato que a administração fizer em autotutela deve sempre ser motivado, certo? Sempre o princípio da motivação. Eu vou abrir a LINDB aqui também. Artigo 21 da LINDB. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. As suas consequências deverá ser jurídica e administrativa e deverá indicar de modo expresso nas esferas administrativas. Vou colocar aqui também. Decretar invalidação de ato. A tutela é o controle direto sobre o indireto. Não existe hierarquia, somente controle. Tutela é diferente da autotutela. A autotutela é o próprio poder de se autorregular. Já a tutela é diferente. É algo que você precisa de um agente para regular o outro. Que, ou seja, é o controle da administração direta sobre a administração indireta, como tivemos falado lá em cima. Temos aqui a forma de hierarquia, que são duas, são delegadas e avocadas. A forma de hierarquia delegada, ela serve para mandar. Ela não existe hierarquia, como vocês podem ver. Não existe hierarquia na forma delegada. Ela serve para mandar poderes. Então eu vou pegar um poder e vou mandar para você fazer para mim. Por exemplo, eu sou o chefe e estou com muitos problemas financeiros, muitos problemas administrativos. Eu tenho que resolver muitos problemas e eu vou passar esses problemas para um subordinado. O subordinado não, eu vou passar para o meu sócio resolver. Por exemplo, não existe hierarquia entre eu e meu sócio. Então o meu sócio, eu vou mandar para ele, como vocês podem ver, eu vou mandar por delegar para ele, porém não existe hierarquia entre eu e meu sócio. E no sentido de avocar, eu vou chamar os poderes para mim, eu vou chamar algo. Que existe sim a hierarquia, aí sim existe a hierarquia. Quando eu chamo algo, eu estou pegando poderes e deveres daquele algo que eu chamei, daquela avocação. E possui sim a hierarquia entre esses subordinados, certo? Por exemplo, eu sou um chefe de uma empresa e eu preciso avocar aquele trabalho que está com um funcionário meu. Eu vou avocar aquele trabalho para mim poder fazer. Eu vou chamar, eu vou pegar aquele trabalho. Essa é a diferença entre delegar e avocar. Presunção de legalidade. Todo ato é relativo, mas presume que ele é legal. Simples esse fato. O contraditório e ampla defesa. Esse é um princípio instituído na Constituição Federal, se não me engano, no artigo 5º, 51, 52, eu não me recordo agora. Mas a defesa acusa e tem que acarretar de todos os meios para acusar aquela pessoa. Então, o contraditório e ampla defesa significa que todo mundo tem o direito de defesa e de contradizer aquele ato. Porém, vocês devem ficar espertos nesse princípio aqui, porque quem acusa
deve provar e utilizar de todos os meios necessários e legais para poder acusar aquela pessoa que está sendo imputada de um crime ou alguma coisa. Vamos ao princípio da razoabilidade. Ela presume-se de não excessos no judiciário, ou não excessos na administração, ou não excessos em geral. Ela não presume de excesso. Tudo tem que ser razoavelmente ligado. Princípio da proporcionalidade. Deve haver compatibilidade com os atos. Deve ser compatível, deve ser proporcional. Não pode haver uma superação, nenhum índice acima. Que está ligado com o princípio da não continuidade, que ele emerge, dissolve, segmenta, inadimplente, e se torna inadimplente. É o princípio da continuidade, ele não pode emerger. O princípio da não continuidade é isso. É o diferente da continuidade, que ele emerge, que ele dissolve, ele segmenta, separa, inadimplente, deixa de fazer. O princípio da continuidade não, ela é ininterrupta, ela segue, sempre deve ser contínuo a administração e os atos públicos. O princípio da sindicância é a lesão ao controle jurídico. A sindicância é sendo sempre quando um bem jurídico ele é lesado. É o princípio da sindicância da administração pública. O segmento jurídico, ele protege, estabiliza e assegura. Ele é como se fosse uma forma de assegurar o direito administrativo. Princípio da confiança. Ele tem a ver com o princípio da boa-fé. Ou seja, que está escrito aqui embaixo. O princípio da confiança, ele presume de que todo ato será assegurado todos os outros princípios, quanto o princípio da razoabilidade, proporcionalidade, continuidade, será assegurado pelo princípio da confiança. Você tem que presumir de que ele é confiável. O princípio da boa-fé é uma conduta e crença. É que eu presumo que todo ato terá boa-fé. Todo ato administrativo será presumido de boa-fé e eles serão feitos de boa-fé. Podemos ver que na prática não é assim, mas o princípio da boa-fé segue sendo o princípio, no meu ponto de vista, o mais bonito de se ver. O princípio da realidade. Tudo tem que haver incidindo nas normas. As normas devem estar expressamente escritas. Não pode se presumir nada. O artigo 21 e 22 da LINDB já diz isso. A decisão que na esfera administrativa, controladora judicial, decretar a invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput desse artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime, sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivas. Artigo 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos administrados. Esse é o princípio da realidade. Não haverá prejuízo aos administrados. Princípio da publicidade, como foi feito, ele deve ser motivado. A indisponibilidade do interesse público, novamente, a administração não pode dispor de bens, livremente de bens e interesses públicos. É a indisponibilidade do interesse público. A administração não pode dispor livremente de bens e interesses públicos. Tudo aquilo que é interesse público não pode ser cedido pelo princípio da indisponibilidade. Não existe intervenção sem contraditório e ampla defesa. Nenhum bem será tutelado com uma unanimidade de decisão, sem que a outra defesa prove o contrário. Sem que deixe a outra defesa, sem que dê a possibilidade da defesa ou da outra pessoa, outra parte, provar que está
errado, que ele está certo e que o outro lado está errado. Tem que haver essa coercibilidade entre um e outro. A decadência é o princípio da segurança jurídica, ou seja, todo ato será decadente ou prescricional, de acordo com a lei. Cada ato, de acordo com seu próprio princípio, seu próprio ordenamento, terá um prazo decadencial e prescricional. O princípio do interesse público não dispõe livremente dos bens, ou seja, que foi o que a gente falou em cima. O interesse é coletivo e o servidor é um agente público. É o princípio do interesse. Princípio da impessoalidade. Impede discriminações e privilégios devidos. Ele é de forma imparcial. Princípio da publicidade. Não existe imagens e promoção pessoal. O princípio da publicidade, eles devem ser todos atos públicos, mas eles não podem promover situações pessoais. Não podem promover diligências, não podem colocar imagens de pessoas. O regime jurídico público, que é o direito público mais o direito privado, regime jurídico público, ele concerne no englobamento do direito público e do direito privado, onde podem ser criadas autarquias, fundações, fundação pública de direito público, fundação pública de direito privado, sociedade de economia mista. Então esse é o regime jurídico público. O regime jurídico administrativo, ele só difere ao direito público, ou seja, o interesse público não se opõe ao privado. O interesse público prevalece ao privado, que é os princípios que a gente falou lá em cima. É um conjunto de prerrogativas e restrições sujeitas à administração pública. Tudo que engloba a administração pública é o regime jurídico administrativo. A jurisprudência é o quê? É um conjunto de decisões judiciárias. É um conjunto de decisões de um órgão judiciário perdão, é um conjunto de decisões judiciárias que servem para poder complementar e fundamentar decisões no judiciário. A suplência significa substituição, e o princípio da segurança jurídica, que significa? É a estabilidade das seguranças jurídicas e proteção do direito. Princípio da segurança jurídica, vocês podem presumir pelo nome, que a serve como estabilidade, como segurança, como proteção. Estados membros da federação, eles possuem domínio das águas subterrâneas, ou seja, os estados membros da federação possuem de forma concorrente domínio das águas subterrâneas públicas, porque lá fala que todo terreno, solo, subsolo é bem da União. Porém, cada estado federativo tem disponibilidade em cada subsolo. Por exemplo, o DF tem disponibilidade no seu subsolo, não devendo ser da União, e eles têm competência concorrente com a União. A administração pública entende-se em estrito subjetivo, pessoa jurídica, órgãos e os agentes públicos que exercem a função administrativa. A administração pública, ela é todo esse englobado aqui. A administração pública no sentido subjetivo é um conjunto de órgãos, no sujeito, subjetivo, órgãos da administração. E no sentido objetivo é um conjunto de atividades, no objeto dela, atividades, objetivo. Princípio da impessoalidade. A administração age sem favorecimentos ou perseguições, sobre igualdade e interesse público. Foi como tivemos falado lá em cima. Ela age sem favorecimentos e perseguições, com a igualdade e com a supremacia do interesse público. Princípio da impessoalidade. Sem esses princípios. O princípio da eficiência
está relacionado à administração geral. Eficiência, administração geral. A administração pública, ela pode ser extroversa e introversa. A extroversa, elas são atividades que atingem particulares, e a introversa são atividades que atingem a administração. São relação interna, relação externa. A extroversa age externamente e a introversa internamente, como falamos lá em cima sobre a administração pública. O conceito teológico ou finalístico significa que o Estado busca sempre o interesse público. O Estado busca sempre o interesse público, que é o princípio da supremacia do interesse público. O princípio da indisponibilidade de bens, vocês já viram, os bens públicos devem ser geridos pela administração em prol da coletividade, foi o que vemos lá em cima. Súmula vinculante 3 do STF, processos perante o Tribunal de Contas da União. Pode ser oferido o contraditório em ampla defesa somente quando resultar em anulação ou revogação do ato administrativo, salvo apreciação de legalidade de ato inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Tudo que envolve aposentadoria, reforma e pensão será apreciado com o princípio da legalidade. Fora isso, não haverá contra processo perante o Tribunal de Contas da União. Súmula vinculante 3 do STF. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, assegura um contraditório de ampla defesa quando a decisão puder resultar em anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade de ato de concessão inicial. Princípio da especialidade. É uma descentralização administrativa, por meio de lei que cria ou autoriza. Por fim, só para exemplificar, a doutrina é a fonte do direito administrativo. A doutrina consiste no conjunto de textos científicos que buscam examinar, sistematizar e criticar o direito positivo. Ou seja, essas três significam que a fonte do direito administrativo é um conjunto de textos científicos que examina, sistematiza e critica. ESC. A doutrina é fruto do direito administrativo, aperta a tecla ESC, que ela examina, S sistematiza e C critica. ESC examina, S sistematiza e C critica. Examina, S sistematiza e C critica. Examina, S sistematiza e C critica. ESC examina, sistematiza e critica. Esse forma o direito positivo. E chegamos ao fim de mais uma aula do canal. Espero que estejam gostando desses vídeos, que possam estar ajudando em alguma coisa. A princípio eu estou fazendo esses vídeos somente de forma revisional. Eu não estou dando aulas, estou revisando para a minha função, para a minha tentativa de aprovação para o cargo de delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, em específico. Atualmente eu sou advogado, tenho interesse de atuar como delegado, tenho vontade e esse é meu sonho de atuar. Então eu estou estudando estou criando vídeos para poder melhorar minha oralidade diante da prova oral. Faço peças práticas e estou estudando a parte objetiva, que ao meu ponto de vista, meu sentido pessoal, é a parte mais difícil para mim. Eu não consigo julgar, eu tenho uma dificuldade muito grande em julgar questões de A, B, C ou D. Meu sentido é mais prático e oral, apesar de que eu estou melhorando muito com esses vídeos. Agradeço a todos e muito obrigado.